O relógio marcava exatamente 17h18 quando Amanda Ribeiro atravessou as portas giratórias do imponente edifício empresarial no coração de Recife. Seus saltos ecoavam nervosamente contra o mármore polido do hall. Cada passo, uma pequena declaração de guerra contra sua própria insegurança. O elevador subiu lentamente até o 30º andar, e a cada segundo que passava, ela sentia o peso da responsabilidade crescer em seus ombros como uma manta pesada em dia de verão. Quando as portas se abriram, Amanda se deparou com um ambiente que parecia ter saído das páginas de uma revista de arquitetura. Paredes de vidro do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, enquanto móveis de design italiano contrastavam com obras de arte contemporânea cuidadosamente dispostas. O tapete persa abafava seus passos, mas nada poderia silenciar o tumulto em seu peito. Ali estava ela, cara a cara com o destino de sua pequena agência de comunicação. João Mendes a observava em silêncio, recostado em sua poltrona executiva de couro, os dedos entrelaçados sobre a mesa de mogno. Seus olhos escuros e penetrantes pareciam decifrar cada uma de suas expressões, cada movimento involuntário que ela fazia. Ele era exatamente como as fotos dos jornais sugeriam, imponente, com uma presença que preenchia o ambiente mesmo quando permanecia em silêncio. Seu terno azul marinho estava impecavelmente alinhado, e seus cabelos grisalhos nas têmporas conferiam-lhe um ar de autoridade que intimidava e fascinava ao mesmo tempo. "Senhorita Ribeiro", disse ele finalmente, sua voz grave ecoando pelo escritório. "Imagino que compreenda a delicadeza da situação." Amanda engoliu em seco, ajustando a pasta de couro que carregava com firmeza, quase desesperada. Ela havia ensaiado esta conversa 1000 vezes durante a viagem de táxi, mas agora, diante daquele homem cujo rosto rodopiava nos jornais, ora temido pelos concorrentes, ora admirado pelos investidores, agora envolto em um escândalo que ameaçava destruir décadas de construção de império, todas as palavras pareciam ter evaporado de sua mente. "Senhor Mendes", começou ela, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. "Eu li todos os artigos, acompanhei as declarações na imprensa. Sei que sua empresa está passando por um momento delicado." João levantou uma sobrancelha, um gesto quase imperceptível que ela interpretou como um convite para continuar. O silêncio que se seguiu foi carregado de expectativa, como o ar antes de uma tempestade tropical. "Minha agência é pequena", continuou Amanda, abrindo sua pasta e retirando uma apresentação cuidadosamente organizada. "Mas temos experiência em gerenciamento de crise. Trabalhamos com políticos durante campanhas controversas, com empresas que enfrentaram boicotes, com personalidades públicas que precisavam reconstruir sua imagem. Eu acredito que podemos ajudá-lo." Amanda nunca se acostumou a escritórios luxuosos ou à ironia elegante dos poderosos. Era filha de professores da rede pública, Maria Helena e Carlos Ribeiro, que haviam sacrificado suas próprias ambições para garantir que ela tivesse acesso a uma educação de qualidade. Cresceu em uma casa modesta no bairro de Casa Amarela, onde o luxo era um livro novo ou uma ida ao cinema nos finais de semana. Sua paixão pela comunicação nasceu observando como as palavras tinham poder. O poder de construir pontes ou criar abismos, de elevar ou destruir reputações. Aos 32 anos, Amanda havia construído sua pequena agência através de muito trabalho e determinação. Não possuía escritório em edifício comercial de luxo, mas sim uma sala alugada em um prédio antigo do centro da cidade, onde ela e suas 2 funcionárias, Carla e Beatriz, trabalhavam longas jornadas para provar que talento e dedicação podiam competir com as grandes corporações da comunicação. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque que ela havia arrumado 3 vezes no espelho do banheiro do térreo,
e seu blazer azul marinho, o mais formal que possuía, estava ligeiramente amarrotado pela viagem de ônibus até o centro empresarial. Ela sabia que destoava daquele ambiente de poder e riqueza, mas também sabia que tinha algo que muitas agências maiores não possuíam: autenticidade e fome de sucesso. João, por sua vez, representava tudo o que ela não era: inatingível, calculista, sempre duas respostas à frente de qualquer pergunta. Aos 48 anos, ele havia construído um império no agronegócio pernambucano, começando com uma pequena fazenda herdada do pai e expandindo para uma das maiores empresas de exportação de frutas do Nordeste. Sua voz grave e pausada refletia décadas de negociações complexas, de decisões que movimentavam milhões de reais e afetavam milhares de empregos. Mas agora, pela primeira vez em sua carreira, João enfrentava algo que dinheiro e influência não conseguiam resolver facilmente. Um escândalo que ameaçava não apenas seus negócios, mas também sua reputação pessoal. Acusações de práticas trabalhistas inadequadas haviam se espalhado pela imprensa como fogo em canavial seco, e mesmo sendo infundadas, o estrago à sua imagem pública era inegável. O cenário que o cercava era o próprio Recife sob nuvens cinzentas, uma cidade que respirava mudanças e contrastes. Lá fora, além dos vidros do escritório, o agronegócio pernambucano sofria abalos com as novas regulamentações ambientais e os protestos dos sindicatos. Os ventos de mudança que sopravam sobre o Nordeste traziam consigo oportunidades e ameaças em igual medida. João precisava de muito mais do que meras palavras para recuperar sua imagem. Ele precisava de uma estratégia que tocasse não apenas a mente, mas também o coração do público. Precisava mostrar que por trás do empresário implacável havia um homem com valores, com história, com humanidade. Suas referências são impressionantes, disse João, folheando os materiais que Amanda havia preparado. Mas o que me garante que uma agência do seu porte conseguirá lidar com a pressão que virá? A imprensa nacional está de olho em cada movimento meu. Qualquer deslize pode ser fatal. Amanda respirou fundo, sentindo que era chegado o momento de apostar tudo em uma única cartada. Senhor Mendes, grandes corporações têm estruturas complexas e hierarquias que atrasam decisões. Nós somos ágeis, flexíveis e, mais importante, estamos famintos por resultados. Sua crise é nossa oportunidade de provar que tamanho não é documento quando se trata de comunicação estratégica. Ela abriu seu laptop e começou a apresentar um plano detalhado de rebranding e recuperação de imagem. Cada slide havia sido cuidadosamente preparado, cada palavra escolhida para demonstrar não apenas competência técnica, mas também compreensão profunda dos desafios que ele enfrentava. Vamos começar com um mapeamento completo de sua imagem atual, explicou Amanda, sua confiança crescendo a cada slide. Depois, criaremos uma narrativa autêntica que mostre seus valores e compromissos. Não queremos fabricar uma persona, mas sim amplificar aspectos genuínos de sua personalidade e história que o público ainda não conhece. João escutava atentamente, fazendo anotações ocasionais em um caderno de couro. Sua expressão permanecia neutra, mas Amanda podia perceber um interesse crescente em seus olhos. Ela conhecia aquele olhar, era o mesmo que via no espelho quando encontrava um desafio que realmente valia a pena enfrentar. Eventos públicos estratégicos, continuou ela, participação em causas sociais relevantes, transparência nas operações da empresa, depoimentos de funcionários e parceiros de negócios. Vamos construir uma campanha que mostre não apenas o que o senhor faz, mas quem o senhor é. O tempo parecia ter parado naquele escritório. Lá fora, o sol começava a se pôr sobre o horizonte recifense, pintando o céu com tons de laranja e rosa que se refletiam nas águas do Capibaribe.
As luzes da cidade começavam a se acender, criando um cenário urbano que contrastava com a tensão silenciosa que pairava no ar. Amanda sabia que estava lutando por mais do que apenas um contrato. Sua agência estava enfrentando dificuldades financeiras, e perder aquela oportunidade significaria demitir funcionários, reduzir operações, talvez até fechar as portas. Mas além da necessidade financeira, havia algo mais profundo em jogo: a chance de provar que ela pertencia àquele mundo de alta estratégia empresarial. Interessante, murmurou João, fechando o caderno e recostando-se na poltrona. Muito interessante. Mas tenho uma pergunta. Você está preparada para se envolver pessoalmente neste processo? Porque não se trata apenas de criar materiais de marketing ou organizar eventos. Trata-se de reconstruir uma reputação que levou décadas para ser construída. Amanda assentiu com firmeza. Completamente preparada, Sr. Mendes. Comunicação não é apenas sobre técnica, é sobre relacionamento, sobre confiança, sobre estar presente quando necessário. João se levantou e caminhou até a janela, suas mãos cruzadas às costas, enquanto contemplava a cidade que se estendia diante dele. Amanda permaneceu em silêncio, instintivamente compreendendo que aquele era um momento de reflexão que não deveria ser interrompido. Sabe, senhorita Ribeiro, disse ele finalmente, sem se virar. Eu construí tudo isso com muito trabalho. Comecei com uma pequena fazenda e algumas ideias sobre como melhorar a produção de frutas tropicais. Nunca imaginei que chegaria a este ponto, nem ao sucesso, nem à crise atual. Sua voz carregava uma nota de vulnerabilidade que Amanda não esperava encontrar. Por um momento, o poderoso empresário parecia apenas um homem cansado, confrontado com desafios que testavam não apenas sua capacidade profissional, mas também sua resistência emocional. As acusações são falsas, continuou João, virando-se para encará-la. Mas isso não importa no tribunal da opinião pública. O que importa é percepção. E a percepção atual é que eu sou um empresário sem escrúpulos que explorou trabalhadores para construir minha fortuna. Isso me mata por dentro, porque sei quem eu realmente sou. Amanda sentiu uma pontada de empatia. Pela primeira vez, desde que entrara naquele escritório, ela não via apenas um cliente em potencial, mas um ser humano enfrentando uma das piores crises de sua vida. Senhor Mendes, eu acredito que a verdade sempre encontra uma forma de emergir. Nosso trabalho é criar as condições para que isso aconteça. Você realmente acredita nisso? Perguntou ele, seus olhos escuros fixos nos dela. Acredito. E mais do que isso, acredito que podemos fazer isso juntos. João voltou para sua poltrona, um ligeiro sorriso brincando em seus lábios. Gosto da sua determinação, senhorita Ribeiro, e da sua honestidade. Muitos dos consultores que passaram por aqui nas últimas semanas me disseram apenas o que achavam que eu queria ouvir. Amanda sentiu um frio na barriga, uma mistura de esperança e ansiedade que a fez apertar os dedos inconscientemente. Então, isso significa que... Significa que vamos trabalhar juntos, disse João estendendo a mão. Mas quero deixar claro que não será fácil. A pressão será intensa, as críticas serão duras e alguns momentos serão genuinamente difíceis. Você tem certeza de que está preparada para isso? Amanda apertou sua mão com firmeza, sentindo a textura ligeiramente áspera de suas palmas, mãos que haviam trabalhado diretamente com a terra antes de aprender a manejar planilhas e relatórios financeiros. Mais do que preparada, Sr. Mendes. Estou ansiosa para começar. Então, vamos começar amanhã mesmo. Preciso que você se familiarize com todas as operações da empresa, conheça os funcionários principais, entenda não apenas os fatos, mas também as pessoas envolvidas. Comunicação autêntica começa com conhecimento profundo.
Quando Amanda saiu do escritório naquela noite, o Recife havia se transformado em uma cidade iluminada e pulsante. As luzes dos edifícios se refletiam no rio, criando um espelho urbano que espelhava suas próprias emoções. Uma mistura de excitação, nervosismo e determinação que a fazia sentir-se mais viva do que havia se sentido em meses. No táxi de volta para casa, ela revisou mentalmente cada momento da reunião, cada palavra trocada, cada gesto observado. Sabia que sua vida havia mudado naquela sala, que os próximos meses seriam diferentes de tudo o que havia vivido antes. Mas também sabia que estava pronta para o desafio. Sua pequena agência finalmente teria a chance de provar seu valor no grande palco da comunicação empresarial. E ela, Amanda Ribeiro, filha de professores, apaixonada por comunicação, estava pronta para mostrar que sonhos grandes podem nascer em lugares simples, mas florescer em qualquer lugar onde encontrem terra fértil e determinação para crescer. O primeiro capítulo de uma jornada inesperada estava apenas começando. Os primeiros dias de trabalho conjunto revelaram a Amanda uma faceta de João Mendes que os jornais nunca haviam capturado. Longe das câmeras e dos holofotes, ele era meticuloso, questionador e possuía uma memória impressionante para detalhes que muitos considerariam insignificantes. Mais do que isso, ele demonstrava um respeito genuíno pelos funcionários de sua empresa. Conhecia os nomes dos filhos de sua secretária, perguntava sobre a saúde da mãe do gerente de produção e sempre cumprimentava os seguranças e faxineiros com a mesma cortesia que dispensava aos diretores. Amanda estabeleceu um pequeno escritório temporário no 29º andar do prédio, uma sala que havia sido gentilmente cedida pela empresa. Dali, ela podia observar o funcionamento da corporação enquanto desenvolvia suas estratégias de comunicação. Carla e Beatriz, suas funcionárias, se revezavam entre o escritório original da agência e aquele ambiente corporativo, claramente impressionadas com a magnitude do desafio que haviam assumido. "Você viu as últimas pesquisas de opinião?" perguntou Carla numa manhã chuvosa, enquanto organizava clippings de jornal sobre a mesa improvisada. A aprovação dele caiu mais 3 pontos percentuais esta semana. Amanda suspirou, ajustando os óculos que usava para trabalhar no computador. Esperado, escândalos têm vida própria. Crescem, se alimentam de especulações e rumores. Nosso trabalho é cortar o oxigênio dessa narrativa negativa e criar uma nova história. Beatriz, a mais jovem da equipe, levantou os olhos de seu laptop. Mas como fazemos isso quando cada jornal parece ter uma nova revelação sobre práticas trabalhistas questionáveis? Transparência absoluta, respondeu Amanda, levantando-se e caminhando até a janela que oferecia uma vista parcial do porto do Recife. Vamos abrir todas as fazendas para visitação de jornalistas, vamos documentar as condições de trabalho, vamos entrevistar funcionários de todos os níveis. A verdade é nossa melhor arma. Bem, foi durante uma dessas sessões de planejamento que João apareceu na porta do escritório temporário, carregando uma bandeja com café e tapioca. Amanda ergueu os olhos, surpresa pela informalidade do gesto. "Pensei que vocês poderiam estar com fome", disse ele, depositando a bandeja sobre a mesa. "Sei que tem trabalhado até tarde todos os dias." "Obrigada, Sr. Mendes", respondeu Amanda, notando que Carla e Beatriz trocavam olhares significativos. Mas não precisava se incomodar. "João", corrigiu ele, servindo café para as 3 mulheres. "Se vamos trabalhar juntos tão intensamente, formalidades desnecessárias só atrapalham." Amanda provou a tapioca e não pôde deixar de sorrir. "Está deliciosa. Onde conseguiu?" "Tem uma senhora que vende na esquina do prédio há 15 anos. Dona Marlene. Eu sempre paro lá quando chego cedo ao escritório."
João se sentou na beirada da mesa, um gesto que diminuía a distância hierárquica entre eles. Ela me conta das netas, eu pergunto sobre os negócios dela. É uma das conversas mais honestas que tenho durante o dia. Carla e Beatriz se entreolharam novamente, e Amanda percebeu que havia algo naquela interação que suas funcionárias estavam captando, mas que ela própria ainda não conseguia definir. João parecia diferente quando não estava em modo empresarial formal, mais próximo, mais humano. Vocês têm alguma sugestão sobre como devemos abordar a entrevista com a Globo na próxima semana? Perguntou ele, direcionando a pergunta para as três, mas com os olhos fixos em Amanda. Humanização, respondeu Amanda imediatamente. Não queremos que você pareça apenas um empresário defendendo seus interesses. Queremos mostrar o homem por trás da empresa, suas motivações, sua história. E como fazemos isso sem parecer encenação? Amanda pausou, considerando a pergunta. Contando a verdade. Sua verdade. Como você realmente chegou até aqui? Quais foram os desafios? O que o motiva a continuar? Como você vê o futuro do agronegócio no Nordeste? João assentiu pensativo. Você sabe que eu nunca gostei de falar sobre mim mesmo publicamente. Sempre achei que as pessoas deveriam julgar pelos resultados, não pela história pessoal. Mas é justamente sua história pessoal que vai reconectar você com o público, explicou Amanda, levantando-se e caminhando até o quadro branco onde haviam esboçado estratégias de comunicação. As pessoas precisam ver que você é como elas. Alguém que trabalhou duro, que enfrentou dificuldades, que construiu algo importante através de esforço genuíno. Durante as semanas seguintes, Amanda mergulhou completamente no universo empresarial de João. Visitou as fazendas da empresa, conversou com centenas de funcionários, analisou contratos trabalhistas, estudou relatórios financeiros. Cada descoberta confirmava sua intuição inicial. As acusações eram realmente infundadas, baseadas em distorções e informações descontextualizadas. Mas mais do que isso, ela começou a descobrir aspectos fascinantes da personalidade de João, que contradiziam completamente a imagem pública de empresário frio e calculista. Ele financiava discretamente bolsas de estudo para filhos de funcionários, havia implementado um programa de saúde preventiva que era referência no setor e mantinha uma política de portas abertas que permitia que qualquer funcionário conversasse diretamente com ele sobre preocupações ou sugestões. Por que você nunca divulgou essas iniciativas? Perguntou Amanda durante uma visita à fazenda principal, localizada a cerca de 2 horas de Recife. Eles caminhavam entre fileiras de mangueiras carregadas de frutos, o ar perfumado com o cheiro doce da colheita. João parou e colheu uma manga, testando sua textura antes de oferecê-la para Amanda. Porque não fazia por publicidade, fazia porque era correto. Mas, João, isso é exatamente o tipo de coisa que o público precisa saber sobre você. Essas ações falam mais sobre seu caráter do que qualquer campanha publicitária. Ele a observou descascar a manga com cuidado, um sorriso quase imperceptível brincando em seus lábios. Você realmente acredita que as pessoas se importam com essas coisas? Acredito. E mais do que isso, acredito que você tem uma história genuína de impacto social que precisa ser contada. Amanda mordeu a manga e fechou os olhos, saboreando o doce natural da fruta. Quando os abriu, encontrou João observando-a com uma expressão que não conseguiu decifrar completamente. Havia algo diferente naquele olhar, uma intensidade que ia além do profissional. Você tem uma maneira muito particular de ver as coisas, disse ele, sua voz ligeiramente mais baixa do que o usual. Como assim? Você consegue encontrar luz em situações que outros só enxergam escuridão. É um talento raro. Amanda sentiu um calor subir pelo pescoço, uma reação física que a surpreendeu.
Eu apenas acredito que sempre há uma história verdadeira esperando para ser contada. Eles continuaram caminhando pela fazenda, mas algo havia mudado na dinâmica entre eles. As conversas se tornaram mais longas, mais pessoais. João começou a compartilhar memórias da infância quando ajudava o pai nas plantações, sonhando com máquinas modernas e técnicas inovadoras que um dia revolucionariam a agricultura familiar. Meu pai era um homem simples, contou ele enquanto se sentavam à sombra de uma árvore centenária, observando os trabalhadores realizarem a colheita vespertina. Ele dizia que a terra não mente. Se você cuidar bem dela, ela cuida bem de você. Levei essa filosofia para os negócios. Amanda fazia anotações mentais, não apenas para a estratégia de comunicação, mas também porque genuinamente se interessava por aquelas histórias. João falava de sua mãe, professora rural, que o havia ensinado a ler usando jornais velhos e revistas emprestadas. Falava dos primeiros funcionários, alguns dos quais ainda trabalhavam na empresa décadas depois. Falava dos erros cometidos, das lições aprendidas, dos sonhos que ainda queria realizar. "Você tem filhos?" perguntou Amanda, uma pergunta que havia evitado fazer durante as semanas de trabalho conjunto. João balançou a cabeça. "Nunca encontrei a pessoa certa. Ou talvez nunca tenha dado à pessoa certa a chance de me encontrar." Ele olhou para ela com um sorriso melancólico. "E você?" "Também não. Acho que sempre estive mais casada com o trabalho do que deveria." "Isso é ruim?" Amanda considerou a pergunta, observando o movimento dos trabalhadores ao longe. "Não sei. Às vezes me pergunto se não perdi oportunidades importantes por estar sempre focada nos próximos projetos, nas próximas metas." "Talvez não seja tarde demais para mudar isso", sugeriu João, sua voz carregada de um significado que Amanda não ousava interpretar completamente. Quando retornaram para Recife naquela noite, Amanda sentiu que havia cruzado uma linha invisível. Durante toda a viagem de volta, ela e João mantiveram conversas que iam muito além do profissional. Ele falava sobre livros que havia lido, sobre filmes que o haviam marcado, sobre viagens que gostaria de fazer. Ela compartilhava histórias da infância, sonhos abandonados, medos que raramente admitia para si mesma. "Você sabe que nunca tive uma conversa como essa com um cliente", disse Amanda quando ele a deixou em casa, um prédio residencial simples no bairro da Boa Vista. "Eu também nunca tive uma conversa como essa com uma consultora", respondeu ele, desligando o motor do carro. "Talvez seja porque você não é apenas uma consultora." "O que eu sou, então?" João a olhou nos olhos, sua expressão séria e vulnerável ao mesmo tempo. "Você é alguém que consegue ver além das aparências, alguém que me faz querer ser melhor do que eu já sou." Amanda sentiu o coração acelerar. "João, eu sei que pode parecer inadequado, considerando nossa relação de trabalho. Mas não consigo ignorar o que está acontecendo aqui." Ele gesticulou vagamente entre os dois. "Você sente também?" Amanda baixou os olhos, lutando contra uma mistura de emoções que a confundia. "Sinto, mas é complicado." "Por quê?" "Porque você é meu cliente, porque há muito em jogo profissionalmente, porque se algo der errado, e se algo der certo?" A pergunta pairou no ar como uma promessa não formulada. Amanda abriu a porta do carro, mas antes de sair, virou-se para ele uma última vez. "Vamos focar no trabalho por enquanto. Você precisa passar por essa crise, e eu preciso provar que minha agência pode lidar com desafios dessa magnitude. Depois vemos o que acontece." João assentiu, claramente desapontado, mas compreensivo. "Você tem razão. Desculpe se fui precipitado." "Você não foi precipitado. Você foi honesto. E eu agradeço por isso." Amanda subiu para seu apartamento com sentimentos contraditórios. Por um lado, sentia-se profissionalmente realizada. O trabalho estava progredindo bem,
As estratégias de comunicação estavam funcionando e ela estava construindo algo importante para sua carreira. Por outro lado, havia uma conexão emocional com João que ela não havia antecipado. Uma atração que ia além do profissional e que a assustava e empolgava em igual medida. Naquela noite, ela trabalhou até tarde, preparando materiais para a entrevista televisiva da semana seguinte. Cada pergunta possível foi antecipada. Cada resposta foi cuidadosamente elaborada para mostrar não apenas competência empresarial, mas também humanidade e autenticidade. Mas enquanto trabalhava, Amanda não conseguia parar de pensar na conversa que haviam tido no carro. Havia algo na vulnerabilidade de João, na forma como ele havia aberto seu coração, que a tocava profundamente. Ela sabia que estava em território perigoso, onde sentimentos pessoais e responsabilidades profissionais se entrelaçavam de forma complexa. O que ela não sabia era que no outro lado da cidade, João também permanecia acordado, revisando não apenas os materiais de comunicação, mas também cada momento que havia compartilhado com Amanda. Pela primeira vez em anos, ele se sentia genuinamente compreendido por alguém, como se finalmente tivesse encontrado uma pessoa que conseguia ver além da imagem pública e conectar-se com quem ele realmente era. A tempestade que se aproximava não era apenas mediática, era também emocional. E ambos sabiam que, independentemente de quanto tentassem manter as coisas em bases puramente profissionais, havia algo poderoso crescendo entre eles, algo que nem contratos nem protocolos conseguiriam conter indefinidamente. A segunda fase de uma jornada inesperada estava se desdobrando, e com ela, novos desafios que testariam não apenas suas habilidades profissionais, mas também sua capacidade de navegar pelas águas turbulentas dos sentimentos humanos em meio a uma crise que exigia clareza e foco absolutos. A entrevista na Globo foi um sucesso absoluto. João conseguiu transmitir exatamente a imagem que Amanda havia planejado. Um empresário comprometido, humano, com uma história genuína de superação e responsabilidade social. As pesquisas de opinião começaram a mostrar uma reversão na tendência negativa, e os principais jornais econômicos publicaram artigos mais equilibrados sobre as práticas da empresa. Amanda observava os resultados com satisfação profissional, mas também com uma preocupação crescente. Cada sucesso a aproximava do fim do contrato, e cada dia que passava tornava mais difícil ignorar os sentimentos que havia desenvolvido por João. Ele, por sua vez, respeitava completamente os limites que ela havia estabelecido. Mas Amanda podia perceber em seus olhares e gestos que os sentimentos eram recíprocos. Foi Carla quem primeiro verbalizou o que todos no escritório já haviam percebido. Amanda, posso falar com você em particular? Perguntou numa manhã de sexta-feira, quando Beatriz havia saído para uma reunião com fornecedores. Claro, respondeu Amanda, levantando os olhos do relatório de impacto mediático que estava analisando. Carla fechou a porta do escritório temporário e se sentou na cadeira, diante da mesa de Amanda. Sua expressão séria, mas carinhosa. Você está apaixonada por ele. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Amanda sentiu o sangue subir ao rosto, mas decidiu que negações seriam inúteis com alguém que a conhecia há tanto tempo. É tão óbvio assim? Para quem te conhece bem, sim, e pelo que observo, ele também está apaixonado por você. Amanda suspirou, tirando os óculos e massageando as têmporas. É uma situação impossível, Carla. Ele é nosso cliente. Se as coisas derem errado, e se derem certo? Amanda levantou os olhos, surpresa por ouvir a mesma pergunta que João havia feito semanas antes. O que você quer dizer?
Você tem 32 anos, Amanda. Você construiu uma carreira sólida, tem uma agência própria, conquistou a confiança de um dos empresários mais importantes do estado. Talvez seja hora de arriscar também na vida pessoal. Mas e se estivermos apenas confundindo tensão profissional com atração? E se isso for apenas uma ilusão criada pela intensidade do trabalho? Carla sorriu com ternura. Você realmente acredita nisso? Amanda balançou a cabeça lentamente. Não. Eu acho que é real, e isso me apavora. Por quê? Porque nunca senti isso antes, porque ele representa tudo que eu sempre achei que estava fora do meu alcance. Porque tenho medo de não ser suficiente para o mundo dele. Carla se inclinou para a frente, sua voz firme, mas gentil. Amanda, você é a mulher mais inteligente, determinada e autêntica que eu conheço. Se ele não consegue ver isso, então ele não merece você. Mas pelo que observo, ele vê tudo isso e muito mais. Naquela tarde, Amanda estava trabalhando sozinha no escritório quando João apareceu na porta carregando uma xícara de café e uma expressão pensativa. "Posso entrar?" perguntou ele, embora já soubesse que a resposta seria positiva. "Sempre", respondeu Amanda, salvando o documento em que trabalhava. João se sentou na cadeira diante dela, mas em vez de falar imediatamente, ficou alguns momentos em silêncio, como se organizasse pensamentos complexos. "Tenho uma proposta para você", disse finalmente. Amanda sentiu o coração acelerar. Que tipo de proposta? Uma proposta que pode soar completamente louca, mas que tenho certeza de que pode resolver definitivamente o problema da minha imagem pública. "Estou ouvindo." João respirou fundo, seus olhos fixos nos dela. "Quero que você se passe por minha namorada." Amanda piscou várias vezes, achando que havia entendido errado. "Como?" "Há um evento beneficente importante no próximo sábado. Será transmitido pela televisão, terá presença de políticos, empresários, formadores de opinião. Se eu aparecer acompanhado por uma mulher inteligente, bem-sucedida, que claramente me conhece bem e confia em mim, isso enviará uma mensagem poderosa sobre quem eu realmente sou." Amanda se levantou abruptamente, caminhando até a janela. "João, isso é absurdo." "Por quê?" "Porque seria uma mentira, porque estaria enganando as pessoas, porque..." Ela se virou para encará-lo. "Porque complicaria ainda mais uma situação que já está complicada demais." João também se levantou, caminhando até ela. "Não seria completamente uma mentira. O que você quer dizer?" "Quer dizer que os sentimentos que teríamos que fingir, para mim, eles são reais." Amanda sentiu como se o chão houvesse desaparecido sob seus pés. "João, eu sei que você pediu para focarmos no trabalho, e eu respeitei isso. Mas não posso mais fingir que o que sinto por você é apenas admiração profissional." Ele parou a poucos centímetros dela, sua voz baixa e intensa. "Você me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Você me faz acreditar que ainda posso surpreender as pessoas, inclusive a mim mesmo." Amanda fechou os olhos, lutando contra o impulso de se deixar levar pelas palavras dele. "E depois do evento, quando as câmeras se apagarem, o que acontece?" "Não sei. Mas sei que não quero mais fingir que não sinto nada por você." Amanda abriu os olhos e encontrou João observando-a com uma intensidade que a fez tremer ligeiramente. "Isso pode arruinar tudo. Minha reputação profissional, sua imagem, o trabalho que construímos juntos. Ou pode ser o início de algo extraordinário." Amanda se afastou alguns passos, precisando de espaço para pensar com clareza. "Você está me pedindo para arriscar tudo. Estou pedindo para você confiar em mim. E para confiar no que você sente, como você sabe o que eu sinto." João sorriu, um sorriso pequeno, mas carregado de significado. "Porque você olha para mim do mesmo jeito que eu olho para você. Porque você fica nervosa quando estamos muito próximos. Porque às vezes
Eu flagro você me observando quando pensa que não estou prestando atenção. Amanda corou, percebendo que ele havia notado muito mais do que ela imaginava. Isso não significa que devemos... Amanda, João interrompeu suavemente. Eu nunca pedi nada assim para ninguém. Nunca expus meus sentimentos dessa forma. Mas você me fez querer arriscar. E se der errado? E se as pessoas descobrirem que é encenação? E se der certo? E se descobrirmos que não é encenação? E se descobrirmos que o que sentimos um pelo outro é forte o suficiente para superar qualquer dificuldade? Amanda se sentou pesadamente na cadeira, suas mãos tremendo ligeiramente. Você não está sendo justo. Como assim? Você sabe que eu não consigo dizer não para você. João se ajoelhou diante da cadeira dela, tomando suas mãos entre as suas. Então não diga não. Diga sim. Por uma noite, vamos parar de lutar contra isso e ver o que acontece. Amanda olhou para as mãos dele segurando as suas. Mãos fortes, calejadas pelo trabalho, mas incrivelmente gentis no toque. Que tipo de relacionamento teríamos que encenar? Um relacionamento discreto, mas sólido. Algo que sugira que nos conhecemos há algum tempo, que há confiança e intimidade entre nós, mas sem exageros. Apenas natural. E depois do evento? João hesitou antes de responder. Depois do evento, conversamos. Honestamente, sobre o que sentimos, sobre o que queremos, sobre como podemos conciliar nossos sentimentos com nossas responsabilidades profissionais. Amanda fechou os olhos, sentindo-se como se estivesse à beira de um precipício. Eu preciso pensar. Quanto tempo você precisa? Até segunda-feira. Me dê até segunda-feira. João assentiu, levantando-se e beijando suavemente a testa dela. Qualquer que seja a sua decisão, eu vou respeitar. Depois que ele saiu, Amanda permaneceu sozinha no escritório por horas, pesando prós e contras, analisando riscos e oportunidades. Sua mente racional listava todas as razões pelas quais aquela ideia era perigosa e inadequada. Mas seu coração sussurrava algo diferente. Sussurrava que talvez, apenas talvez, aquela fosse sua chance de descobrir se o que sentia por João era apenas uma ilusão profissional ou algo genuinamente transformador. Naquela noite, ela conversou longamente com suas duas melhores amigas da faculdade, Fernanda e Lívia, que a visitaram em seu apartamento com vinho e a disposição de oferecer conselhos não solicitados. Deixe-me ver se entendi, disse Fernanda, quase engasgando com o vinho. O empresário mais cobiçado de Pernambuco está apaixonado por você e pediu para você se passar por namorada dele em um evento social? É uma situação profissional complicada, protestou Amanda. Não é tão simples quanto você está fazendo parecer. Claro que é simples, interferiu Lívia. Você está apaixonada por ele, ele está apaixonado por você, e vocês têm uma oportunidade de descobrir se isso pode funcionar. Qual é o problema? O problema é que posso perder tudo se isso der errado. Minha credibilidade profissional, minha agência, a confiança que construí no mercado. E você pode ganhar tudo se der certo, retrucou Fernanda. Amanda, você sempre foi a mais cautelosa de nós três, sempre pesou cada decisão 1000 vezes antes de agir. Mas às vezes, as melhores coisas da vida acontecem quando paramos de calcular e começamos a sentir. Além disso, acrescentou Lívia, você disse que ele respeitou completamente os limites que você estabeleceu, que se comportou como um perfeito cavalheiro o tempo todo. Isso diz muito sobre o caráter dele. Amanda sabia que suas amigas tinham razão, mas ainda sentia-se paralisada pela magnitude da decisão. E se eu não souber como agir? E se eu parecer inadequada naquele ambiente de alta sociedade?
Amanda, disse Fernanda com carinho, você passou meses trabalhando com esse homem, frequentando esses ambientes, lidando com essas pessoas. Você já provou que pertence lá. A única diferença é que agora você faria isso como mulher dele, não como consultora dele. Mulher dele, repetiu Amanda, testando como as palavras soavam. Isso soa assustador e empolgante ao mesmo tempo. É assim que deveria soar, disse Lívia com um sorriso. Se não fosse um pouco assustador, não valeria a pena. No sábado de manhã, Amanda acordou com uma certeza cristalina do que queria fazer. Ligou para João antes mesmo de tomar café, sua voz firme apesar do nervosismo. Eu aceito, disse ela assim que ele atendeu. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tem certeza? Tenho, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, estabelecemos limites claros sobre o que vai acontecer naquela noite. Segundo, depois do evento, conversamos honestamente sobre nossos sentimentos e sobre como proceder. Terceiro, independentemente do que acontecer entre nós pessoalmente, terminamos o trabalho de recuperação de sua imagem de forma profissional. Concordo com tudo, respondeu João, e Amanda podia ouvir o sorriso em sua voz. Obrigado por confiar em mim. Obrigado por ser paciente comigo. Depois de desligar, Amanda se deu conta de que havia cruzado uma linha da qual não haveria retorno, mas pela primeira vez em semanas sentia-se em paz com uma decisão. Fosse qual fosse o resultado, ela saberia que havia sido corajosa o suficiente para arriscar pelo amor. O evento estava a apenas uma semana de distância e, com ele, uma noite que poderia mudar suas vidas para sempre. A semana que antecedeu o evento beneficente passou como um turbilhão de preparativos e ansiedade. Amanda dividiu seu tempo entre os últimos ajustes, na estratégia de comunicação de João e a preparação para sua performance como namorada fictícia. Cada detalhe precisava ser cuidadosamente planejado, desde o vestido que usaria, até as histórias que contariam sobre como se conheceram. João insistiu em custear todas as despesas relacionadas ao evento, incluindo um vestido adequado para a ocasião. É um investimento profissional, argumentou ele quando Amanda protestou. Você está fazendo isso para ajudar minha imagem pública. Eles se encontraram numa boutique elegante no shopping Rio Mar, onde a vendedora, uma mulher de meia-idade chamada Sônia, os tratou como um casal real, fazendo compras para uma ocasião especial. Amanda experimentou vários vestidos, enquanto João esperava pacientemente na área de estar, oferecendo opiniões honestas sobre cada escolha. Esse azul marinho é elegante, disse ele quando ela saiu do provador. Mas não é você. Como assim não é eu? É muito formal, muito seguro. Você é mais vibrante do que isso. Amanda voltou ao provador e experimentou um vestido vermelho bordô que abraçava suavemente suas curvas, com um decote elegante mas discreto e uma saia que fluía graciosamente até os joelhos. Quando ela saiu para mostrar a João, ele ficou em silêncio por vários segundos. Esse, disse ele finalmente, sua voz ligeiramente rouca. Definitivamente esse. Amanda se olhou no espelho e teve que concordar. O vestido realçava sua beleza natural sem parecer exagerado, e a cor complementava perfeitamente seu tom de pele e cabelos castanhos. Perfeito para um casal apaixonado, comentou Sônia com um sorriso conhecedor. Vocês fazem um par lindo. Amanda e João trocaram olhares no espelho, e por um momento a linha entre representação e realidade se tornou completamente borrada. Durante os dias seguintes, eles ensaiaram discretamente sua história de amor. Decidiram que se conheceram através do trabalho, mas que a atração foi imediata e que vinham mantendo um relacionamento discreto há alguns meses. João sugeriu que incluíssem detalhes verdadeiros sempre que possível.
suas conversas reais, lugares que haviam visitado juntos para trabalho, momentos genuínos que haviam compartilhado. A melhor mentira é aquela que contém o máximo de verdade, explicou ele durante uma sessão de preparação no escritório dele. Se alguém perguntar sobre nosso primeiro encontro, podemos falar sobre aquela tarde na fazenda, quando você experimentou a manga direto do pé. Mas adaptando os detalhes, completou Amanda. Em vez de ser uma visita de trabalho, foi um encontro romântico que você planejou para me impressionar. Exato, e não estaremos mentindo sobre nossos sentimentos, apenas sobre o timing e o contexto. Amanda se pegou pensando que aquele exercício de criar uma narrativa romântica fictícia estava tornando seus sentimentos reais ainda mais confusos. Cada história que inventavam juntos a fazia imaginar como seria se fossem realmente um casal, se aqueles momentos tivessem acontecido em um contexto romântico em vez de profissional. Na véspera do evento, João apareceu no apartamento de Amanda com uma caixa pequena e elegante. Para completar o visual, disse ele, entregando-lhe a caixa. Amanda abriu e encontrou um colar delicado de pérolas com um pingente discreto em formato de gota. João, isso é lindo, mas... É emprestado, mentiu ele. Pensei que combinaria com o vestido. Na verdade, ele havia comprado o colar especialmente para ela, mas sabia que Amanda não aceitaria se soubesse que era um presente permanente. Ela colocou o colar e João se ofereceu para fechá-lo, seus dedos roçando suavemente a nuca dela enquanto ajustava a corrente. Perfeito, murmurou ele, suas mãos permanecendo alguns segundos a mais do que necessário em seus ombros. Amanda se virou para encará-lo, e por um momento, ambos esqueceram completamente que aquilo era apenas preparação para uma representação. Havia algo na intimidade daquele gesto, na proximidade de seus corpos, que fez o coração de Amanda acelerar perigosamente. Amanda, disse João suavemente, quero que você saiba que, independentemente do que acontecer amanhã à noite, sou grato por você ter aceitado fazer isso. Por quê? Porque me deu a chance de imaginar, pelo menos por uma noite, como seria se fôssemos reais. Na manhã do evento, Amanda acordou com uma mistura de nervosismo e excitação que a fez pular da cama antes mesmo do alarme tocar. Passou a manhã fazendo tratamentos de beleza, unha, cabelo, maquiagem, enquanto tentava acalmar os nervos com exercícios de respiração que havia aprendido em uma aula de yoga. João enviou flores para seu apartamento. Um arranjo elegante de rosas brancas, com um cartão que dizia simplesmente para minha linda companhia desta noite. Amanda sorriu ao ler, perguntando-se se ele estava apenas entrando no personagem ou se havia algo mais por trás daquelas palavras. À tarde, ele passou para buscá-la em seu carro, um Mercedes preto impecável que ela nunca havia visto antes. Você tem certeza de que não é muito? Perguntou ela, referindo-se tanto ao carro quanto ao evento em geral. Tenho certeza de que você vai ser perfeita, respondeu ele, e havia uma sinceridade em sua voz que a tranquilizou. O Grand Mercure Recife estava transformado para a ocasião. Luzes douradas banhavam o salão principal, e arranjos florais elaborados decoravam cada mesa. Era um evento beneficente para uma organização que construía escolas em comunidades carentes do interior de Pernambuco, causa que João apoiava há anos, mas sempre de forma discreta. Quando eles entraram no salão, Amanda sentiu todos os olhares se voltarem para eles. Ela respirou fundo, lembrando-se de todas as dicas que João havia dado sobre como se comportar naquele ambiente, e deixou que ele a guiasse pela multidão de empresários, políticos e personalidades da alta sociedade recifense. João! Exclamou uma mulher elegante de cabelos grisalhos, aproximando-se deles com um sorriso caloroso. Que surpresa maravilhosa vê-lo aqui! E quem é esta jovem encantadora?
Dona Clarice, respondeu João com carinho genuíno, gostaria de apresentar Amanda Ribeiro, minha namorada. A palavra namorada soou natural demais saindo de seus lábios, e Amanda sentiu um calor familiar subir pelo pescoço. Ela estendeu a mão para Dona Clarice com um sorriso que esperava parecer autêntico. É um prazer conhecê-la, Dona Clarice. João fala muito da senhora. Ah, é, disse a mulher mais velha com um brilho divertido nos olhos. E o que ele diz? Amanda improvisou, baseando-se em conversas reais que havia tido com João. Ele conta que a senhora foi uma das primeiras pessoas a acreditar no potencial dele quando era apenas um jovem agricultor com grandes sonhos. Dona Clarice sorriu, claramente tocada. Esse menino sempre teve um coração generoso e uma visão de futuro admirável. Estou muito feliz que ele tenha encontrado alguém especial para compartilhar sua vida. Conforme a noite progredia, Amanda se surpreendeu com a facilidade com que ela e João representavam um casal apaixonado. Ele era atencioso sem ser exagerado, carinhoso de forma natural e sempre a incluía nas conversas de uma maneira que a fazia sentir-se respeitada e valorizada. Durante o jantar, eles se sentaram à mesa principal junto com outros empresários importantes e suas companheiras. Amanda conversou inteligentemente sobre diversos assuntos, desde arte contemporânea até desenvolvimento sustentável, impressionando os outros convidados com sua cultura e articulação. Como vocês se conheceram? Perguntou a esposa de um empresário do setor têxtil, claramente curiosa sobre o novo casal. João e Amanda trocaram um olhar cúmplice antes de ele responder. Amanda estava trabalhando em um projeto de comunicação para minha empresa. Na primeira reunião, ela me fez perguntas que ninguém nunca havia feito. Perguntas sobre meus valores, meus sonhos, o que realmente me motivava. E eu fiquei impressionada, continuou Amanda naturalmente, com a paixão que ele demonstrava ao falar sobre agricultura sustentável e responsabilidade social. Percebi que havia muito mais nele do que os jornais mostravam. Quando foi que perceberam que era mais do que uma relação profissional? Insistiu a mulher claramente romântica. Amanda sentiu João tomar sua mão sob a mesa, um gesto que deveria ser apenas parte da representação, mas que a fez sentir borboletas no estômago. Foi gradual, disse João, seus olhos fixos no rosto de Amanda. Mas houve um momento específico, durante uma visita a uma das fazendas, quando ela experimentou uma manga direto do pé e fechou os olhos para saborear melhor. Naquele instante, eu soube que queria passar o resto da vida vendo expressões de felicidade genuína como aquela em seu rosto. Amanda sentiu o coração disparar. Aquela história era real. Havia acontecido exatamente como ele estava contando. A única diferença era o contexto emocional que ele estava atribuindo ao momento. E você, Amanda? Perguntou outro convidado. Quando soube que estava apaixonada? Amanda olhou nos olhos de João e por um momento esqueceu completamente que havia uma plateia observando. Quando percebi que ele me via não apenas como uma profissional competente, mas como uma pessoa completa. Quando notei que ele se importava com meus sonhos, tanto quanto eu me importava com os dele. A conversa foi interrompida pelo início do programa oficial do evento. Mas Amanda percebeu que várias pessoas continuavam observando-os com interesse e aprovação. Ela e João estavam conseguindo transmitir exatamente a imagem que ele havia planejado. Um casal sólido, baseado em respeito mútuo e carinho genuíno. Durante o leilão beneficente, João fez lances generosos em várias peças, sempre consultando Amanda antes de aumentar suas ofertas, como faria um namorado atencioso. Quando ele ganhou o lance por uma escultura de um artista local, dedicou a vitória à mulher que me ensinou a ver beleza em lugares inesperados. Você está exagerando,
sussurrou Amanda em seu ouvido quando os aplausos cessaram. Estou sendo honesto, respondeu ele, também sussurrando. Você me ensinou isso mesmo. Durante a parte social do evento, eles dançaram algumas músicas lentas. Amanda havia se preocupado com essa parte, temendo que a intimidade física da dança tornasse difícil manter a linha entre representação e realidade. Mas quando João a conduziu suavemente pela pista de dança, uma mão em sua cintura e a outra segurando sua mão, tudo pareceu natural e confortável. Você dança bem, comentou ela, surpreendida. Minha mãe insistiu em aulas quando eu era adolescente. Dizia que um cavalheiro sempre deveria saber conduzir uma dama adequadamente. Ela estava certa. Eles dançaram em silêncio por alguns momentos, e Amanda se permitiu relaxar nos braços dele, sentindo-se segura e protegida. Havia algo na forma como ele a segurava, com firmeza, mas sem possessividade, com proteção, mas sem controlá-la, que a fazia sentir-se completamente feminina e desejável. Amanda, disse ele suavemente, sua boca próxima ao ouvido dela. Sim? Obrigado por esta noite. Por tornar real algo que eu só havia sonhado. Amanda ergueu o rosto para olhá-lo e encontrou uma intensidade em seus olhos que a fez esquecer momentaneamente onde estavam. João... Mas antes que ela pudesse completar a frase, a música terminou, e eles foram interrompidos por um grupo de empresários que queriam conversar com João sobre um projeto de exportação. O resto da noite passou rapidamente, com Amanda se sentindo cada vez mais confortável naquele papel. Ela conversou naturalmente com várias pessoas, sempre sendo apresentada como a namorada de João. E gradualmente começou a entender por que ele havia achado que aquela estratégia poderia funcionar. As pessoas os viam como um casal autêntico porque, em muitos aspectos, eles eram autênticos. Os sentimentos que demonstravam um pelo outro eram reais, apenas o contexto oficial do relacionamento é que era fictício. Quando finalmente saíram do evento, já passava da meia-noite. O Recife noturno estava silencioso e tranquilo, e Amanda se sentia como se tivesse vivido uma noite em outro mundo. Um mundo onde ela e João eram realmente um casal, onde não havia complicações profissionais ou medos sobre o futuro. Como você acha que foi? Perguntou João enquanto dirigia de volta para o apartamento dela. Acho que foi perfeito, respondeu Amanda honestamente. Você estava certo. As pessoas compraram completamente nossa história. Porque não era completamente uma história, disse ele suavemente. Amanda olhou para ele no escuro do carro, iluminado apenas pelos faróis dos outros veículos e pelas luzes da cidade. João, precisamos conversar sobre isso. Eu sei, mas posso fazer uma confissão primeiro? Claro. Essa foi a melhor noite que tive em anos, e não tem nada a ver com o sucesso da nossa estratégia de comunicação. Amanda sentiu o coração acelerar novamente. Tem a ver com o que, então? Tem a ver com a sensação de finalmente poder mostrar ao mundo que estou apaixonado pela mulher mais incrível que já conheci. O silêncio que se seguiu foi carregado de promessas não verbalizadas e possibilidades que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar naquele momento. Mas ambos sabiam que a conversa que teriam quando chegassem ao apartamento de Amanda determinaria o futuro de tudo o que haviam construído juntos, profissional e pessoalmente. O elevador do prédio de Amanda subiu lentamente até o 10º andar, e o silêncio entre eles era carregado de expectativa e nervosismo. Amanda brincava com as chaves em sua bolsa, enquanto João mantinha as mãos nos bolsos, ambos conscientes de que a conversa que estavam prestes a ter poderia mudar tudo entre eles. Você quer entrar? Perguntou Amanda quando chegaram à porta de seu apartamento. Sua voz ligeiramente trêmula. Se você não se importar, respondeu João. Acho que essa conversa não deve ser feita no corredor. O apartamento de Amanda
refletia sua personalidade. Aconchegante sem ser luxuoso. Organizado, mas não obsessivamente arrumado, com livros espalhados pela mesa de centro e plantas que ela cuidava com carinho nas janelas. João observou o ambiente com interesse genuíno, notando detalhes que revelavam aspectos de sua personalidade que ele ainda não conhecia. "Você quer alguma coisa? Café, água, um chá?" ofereceu Amanda, claramente tentando adiar o momento da conversa. "Amanda", disse João suavemente, "vamos conversar primeiro. Depois você pode me oferecer o que quiser." Ela assentiu, tirando os sapatos de salto e se sentando no sofá, João fazendo o mesmo do outro lado, mantendo uma distância respeitosa. Por alguns momentos, apenas se olharam, como se cada um estivesse tentando encontrar as palavras certas para expressar sentimentos complexos. "Como você se sentiu esta noite?" perguntou João finalmente. Amanda considerou a pergunta cuidadosamente. Confusa, assustada, empolgada, tudo ao mesmo tempo. Confusa como? Porque em muitos momentos não parecia que estávamos representando. Parecia que éramos realmente um casal. Ela pausou, brincando nervosamente com o colar de pérolas. E isso me assustou porque percebi o quanto eu queria que fosse real. João se inclinou ligeiramente para a frente. "E por que isso te assusta?" "Porque mudaria tudo. Porque não sei se estou preparada para o que isso significaria. Porque..." Ela hesitou. "Porque nunca me permiti sentir algo assim por alguém." "Algo como?" Amanda respirou fundo, reunindo coragem. "Amor. João, eu acho que estou apaixonada por você, e isso me aterroriza." O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som distante do trânsito lá fora. João a observava com uma intensidade que a fazia sentir-se completamente exposta, mas não vulnerável, como se ele estivesse vendo exatamente quem ela era e aceitando cada parte. "Por que te aterroriza?" perguntou ele, sua voz baixa e gentil. "Porque você representa tudo que sempre achei que estava fora do meu alcance. Porque somos de mundos diferentes. Porque se isso não der certo..." "Amanda!" João interrompeu, levantando-se e se ajoelhando diante do sofá onde ela estava sentada. "Posso te contar um segredo?" Ela assentiu, incapaz de falar. "Eu também estou aterrorizado, porque nunca senti por ninguém o que sinto por você. Porque você me faz querer ser melhor, mais honesto, mais corajoso." Ele tomou as mãos dela entre as suas. "E porque eu já não consigo imaginar minha vida sem você nela." Amanda sentiu lágrimas formarem em seus olhos. "João, deixe-me terminar", disse ele suavemente. "Sei que somos de mundos diferentes, que há complicações práticas que teremos que enfrentar. Mas também sei que o que temos é raro, é especial, e seria uma tragédia desperdiçar isso por medo." "E sobre o trabalho? E sobre nossa relação profissional?" "Terminamos o contrato de comunicação. Sua agência já provou seu valor. Você vai ter clientes brigando para trabalhar com vocês depois do sucesso que tivemos. Quanto ao resto, descobrimos juntos." Amanda olhou nos olhos dele e viu sinceridade, vulnerabilidade e uma promessa silenciosa de que, qualquer que fosse o caminho que escolhessem seguir, ele estaria ao lado dela. "Eu tenho medo", confessou ela. "Eu também. Mas prefiro ter medo com você do que estar seguro sem você." Amanda riu através das lágrimas. "Você sempre sabe exatamente o que dizer, não sabe? Só quando estou com você. Com você, as palavras certas simplesmente aparecem." Ela se inclinou e tocou o rosto dele com as mãos, seus polegares traçando suavemente as linhas de expressão ao redor de seus olhos. "E agora? O que fazemos agora?" "Agora", disse João, cobrindo as mãos dela com as suas. "Paramos de fingir que isso é só trabalho e assumimos que é real." "É real", sussurrou Amanda. "É real", confirmou ele, levantando-se e se sentando ao lado dela no sofá. "E sabem de uma coisa? Não quero mais esperar para fazer isso.
E fazer o quê? Em resposta, João curvou-se e beijou-a suavemente, um beijo que carregava toda a tensão acumulada das últimas semanas, toda a paixão contida, toda a promessa de um futuro que ainda precisavam construir juntos. Amanda respondeu ao beijo com igual intensidade, suas mãos se entrelaçando no cabelo dele, finalmente permitindo-se sentir tudo o que havia estado reprimindo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular, e Amanda se sentia como se um peso enorme houvesse sido retirado de seus ombros. "Uau!" murmurou ela. "Uau!" concordou João sorrindo. "Posso dizer uma coisa?" "Claro." "Isso foi muito melhor do que eu imaginava, e eu imaginava que seria incrível." Amanda riu, sentindo-se mais leve do que havia se sentido em meses. "Então o que fazemos agora? Como explicamos para as pessoas? Como lidamos com a imprensa se descobrirem?" "Uma coisa de cada vez", disse João, puxando-a para mais perto dele no sofá. "Primeiro curtimos este momento, depois planejamos o resto." "Mas e se as pessoas acharem que foi tudo uma farsa, elaborada para melhorar sua imagem? Então, explicamos que começou como estratégia, mas se tornou real. As melhores histórias de amor têm reviravoltas inesperadas." Amanda se aconchegou contra o peito dele, ouvindo os batimentos de seu coração. "Você acha que vai funcionar? Nós dois?" "Acho que temos algo especial o suficiente para superar qualquer obstáculo, mas vai exigir trabalho, paciência e muita comunicação." "Comunicação é minha especialidade", disse Amanda com um sorriso. "E paciência é a minha. Acho que fazemos uma boa equipe." Eles permaneceram assim por um longo tempo, simplesmente aproveitando a proximidade física e emocional que finalmente podiam demonstrar sem reservas. Amanda sentia-se como se estivesse acordando de um longo sonho. Finalmente podia ser completamente honesta sobre seus sentimentos. Finalmente podia explorar a conexão que havia sentido com João desde o primeiro dia. "Posso fazer uma pergunta?" disse ela eventualmente. "Qualquer uma." "Quando você soube que era mais do que admiração profissional?" João sorriu, brincando com os cabelos dela. "Lembra daquele dia quando você se levantou para defender um dos funcionários da fazenda que estava sendo mal interpretado por um jornalista?" "Lembro. Naquele momento, vendo você lutar por alguém que mal conhecia, apenas porque era o certo a fazer, eu soube que você era diferente de qualquer pessoa que eu já havia conhecido. E soube que queria você na minha vida para sempre." "E você, quando soube?" Amanda pensou por um momento. "Quando você trouxe tapioca para mim e minhas funcionárias. Era um gesto tão simples, mas mostrava que você se importava com nosso bem-estar, que nos via como pessoas, não apenas como prestadoras de serviço. Naquele momento, comecei a ver o homem por trás do empresário. Dona Marlene vai ficar feliz em saber que sua tapioca teve um papel no nosso romance", brincou João. "Você vai contar para ela?" "Vou. Acho que ela sempre soube que havia algo especial acontecendo. Ela comentou várias vezes nas últimas semanas que eu parecia mais feliz." Amanda riu. "Parece que não fomos tão discretos quanto pensávamos." "Talvez não. Ou talvez as pessoas que nos conhecem bem simplesmente conseguissem ver o que nós estávamos tentando negar para nós mesmos." Conforme a noite avançava, eles conversaram sobre tudo: planos para o futuro, preocupações sobre como navegar um relacionamento público, sonhos que haviam guardado para si mesmos. Amanda descobriu que João tinha uma paixão secreta por literatura e escrevia ocasionalmente poesias, que nunca mostrava para ninguém. João descobriu que Amanda sonhava em expandir sua agência para trabalhar com causas sociais, não apenas comunicação corporativa. "Você poderia fazer isso, você sabe", disse ele quando ela mencionou sua aspiração de trabalhar com ONGs. "Poderia usar parte da expertise que ganhou comigo para ajudar organizações que fazem a diferença real no mundo.
Você apoiaria isso, mesmo sabendo que significaria menos tempo disponível para outros tipos de cliente? Amanda, eu apoiaria qualquer coisa que te fizesse feliz. Além disso, você trabalhando com causas sociais apenas te tornaria mais atraente para os clientes corporativos que realmente importam, aqueles que querem fazer a diferença. Quando o relógio marcou 3 da manhã, João se ofereceu para ir embora, mas Amanda pediu para ele ficar. Não para, você sabe, disse ela corando ligeiramente. Apenas para ficar. Não quero que esta noite termine ainda. Eu também não, admitiu ele. Eles se acomodaram no sofá, Amanda deitada com a cabeça no colo de João, que acariciava suavemente seus cabelos enquanto conversavam em tons baixos sobre pequenas coisas. Filmes favoritos, memórias de infância, planos para o fim de semana seguinte. João? Disse Amanda quando começava a pegar no sono. Sim. Obrigada por ter sido paciente comigo, por ter respeitado meus limites mesmo quando eu sabia que você queria mais. Obrigado por ter confiado em mim o suficiente para arriscar. João. Sim, eu te amo. As palavras saíram naturalmente, sem planejamento ou hesitação. Era simplesmente a verdade, clara e inegável. Eu também te amo, respondeu ele beijando o topo de sua cabeça. Mais do que imaginei ser possível amar alguém. Amanda adormeceu nos braços dele, sentindo-se completamente segura e feliz pela primeira vez em muito tempo. João permaneceu acordado por mais algum tempo, observando-a dormir, ainda mal acreditando que aquela mulher incrível havia escolhido amá-lo de volta. Quando finalmente pegou no sono, ambos sonharam com possibilidades infinitas, com um futuro construído sobre fundação sólida de amor, respeito e parceria genuína. O amor havia encontrado um caminho através de complicações profissionais, medos pessoais e diferenças sociais. A manhã seguinte traria novos desafios. Conversas com funcionários, explicações para a mídia, planejamento de como proceder publicamente com seu relacionamento. Mas naquele momento, naquela noite, nada disso importava. O que importava era que 2 corações haviam finalmente se permitido sentir e expressar um amor que havia estado crescendo silenciosamente desde o primeiro encontro. A 5ª parte de sua jornada inesperada estava chegando ao fim, mas o verdadeiro começo de suas vidas juntos estava apenas começando. Amanda acordou com o aroma de café fresco e o som suave de alguém se movendo pela cozinha. Por um momento, confusa entre o sono e a vigília, ela se perguntou quem poderia estar em seu apartamento. Então as memórias da noite anterior voltaram como uma onda calorosa. A confissão, o beijo, a sensação de finalmente poder ser completamente honesta sobre seus sentimentos. Bom dia, disse João, aparecendo na porta da sala com 2 xícaras de café e um sorriso que iluminou todo o ambiente. Ele havia tirado o paletó e a gravata, arregaçado as mangas da camisa, e havia algo sobre vê-lo assim, casual e relaxado em sua casa, que fez o coração de Amanda acelerar novamente. Bom dia, respondeu ela, se sentando no sofá e aceitando o café. Você dormiu bem? Melhor do que durmo há meses, admitiu ele, sentando-se ao lado dela. E você? Como um bebê. Que horas são? 9:30. Pensei em te deixar dormir mais, mas chegaram algumas mensagens que achei que você gostaria de ver. Amanda franziu as sobrancelhas, preocupada. Que tipo de mensagens? João pegou o celular dela na mesa de centro e mostrou a tela. Havia várias mensagens de Carla, Beatriz e até mesmo de clientes em potencial que haviam assistido à cobertura do evento beneficente na televisão. Carla. OMG, vocês 2 estavam perfeitos ontem. Todo mundo está falando do casal mais elegante do evento. Leu Amanda em voz alta. Beatriz, chefe, você precisa ver o jornal de hoje. Saiu uma matéria linda sobre vocês 2.
E olha isso, 3 empresas diferentes interessadas em contratar nossa agência. João sorriu com satisfação. Parece que nossa estratégia funcionou melhor do que esperávamos. Funcionou porque não era estratégia, disse Amanda, olhando para ele com carinho. Era real. As pessoas conseguiram sentir isso. E agora? Como lidamos com a atenção que isso vai gerar? Amanda pausou, considerando a pergunta. Com honestidade, não vamos mentir para ninguém que perguntar diretamente. Começou como uma colaboração profissional e se tornou algo real. Não há nada de errado nisso. Você tem certeza de que está preparada para a exposição que isso pode trazer? João, disse ela tomando sua mão, ontem à noite eu percebi algo importante. Passei tanto tempo preocupada em proteger minha reputação profissional que quase perdi a chance de viver algo extraordinário. Não vou mais deixar o medo tomar decisões por mim. João beijou suavemente sua testa. Você é incrível, sabia disso? Durante as semanas seguintes, Amanda e João navegaram cuidadosamente pela transição de uma relação profissional para pessoal. Amanda finalizou oficialmente o contrato de comunicação, apresentando um relatório detalhado dos resultados alcançados. As pesquisas de opinião mostravam uma recuperação significativa na imagem pública de João, e várias oportunidades de negócios importantes haviam surgido como resultado direto da campanha de rebranding. Sua agência superou todas as expectativas, disse João durante a reunião final de encerramento, com Carla e Beatriz presentes como testemunhas da conclusão profissional do projeto. Recomendarei vocês para qualquer empresa séria que precise de comunicação estratégica. Obrigada pela confiança, respondeu Amanda formalmente, mas com um brilho nos olhos que só João soube interpretar completamente. Depois que Carla e Beatriz saíram, Amanda e João finalmente puderam falar livremente sobre seu relacionamento pessoal. Então, oficialmente, não somos mais cliente e prestadora de serviço, disse Amanda. Oficialmente, somos apenas um homem e uma mulher que se apaixonaram, confirmou João, puxando-a para um abraço. E extraoficialmente? Extraoficialmente, sou o homem mais sortudo de Pernambuco. Eles decidiram assumir publicamente o relacionamento gradualmente. Primeiro, começaram a aparecer juntos em eventos sociais como um casal real, não mais fingindo. A transição foi surpreendentemente suave. Muitas pessoas que os haviam visto no evento beneficente comentaram que já suspeitavam que havia algo genuíno entre eles. A imprensa, inicialmente cética, gradualmente passou a aceitar e até mesmo celebrar o romance. A história de uma comunicóloga talentosa e um empresário bem-sucedido que se apaixonaram durante uma colaboração profissional capturou a imaginação do público. Várias revistas pediram entrevistas exclusivas, mas Amanda e João escolheram cuidadosamente quando e como compartilhar detalhes de sua vida pessoal. Queremos que nossa história seja conhecida por nós, a contamos não por especulações de terceiros, explicou Amanda durante uma entrevista para uma revista de negócios regional. 3 meses depois de assumirem oficialmente o relacionamento, João propôs uma viagem para a fazenda da família. Quero te mostrar onde tudo começou, disse ele, e quero que você conheça os lugares que me moldaram como pessoa. A viagem foi reveladora para Amanda. Ver João em seu ambiente original, conversando com funcionários antigos que o haviam conhecido desde criança, observando-o caminhar pelas terras que seu avô havia cultivado décadas antes, a fez entender ainda melhor o homem por quem se havia apaixonado. Meu avô plantou esta mangueira, contou João, parando sob a mesma árvore onde haviam conversado meses antes. Ele dizia que um homem que planta uma árvore acredita no futuro. E você acredita no futuro? Perguntou Amanda, apoiando-se contra o tronco da árvore centenária.
Mais do que nunca, especialmente num futuro que inclui você. Foi ali, sob a sombra daquela árvore plantada pelo avô de João, que ele se ajoelhou e pediu Amanda em casamento. O anel que ofereceu era simples, mas elegante, com um diamante solitário que brilhava como uma promessa de felicidade futura. Amanda Ribeiro, disse ele, sua voz tremendo ligeiramente de emoção. Você quer se casar comigo? Quer construir uma vida comigo? Quer plantar árvores comigo para as próximas gerações? Amanda sentiu lágrimas de felicidade escorrerem por seu rosto. Sim, sussurrou. Depois repetiu mais alto. Sim, sim, sim. O casamento aconteceu 8 meses depois, numa cerimônia à beira-mar em Porto de Galinhas. Era um evento íntimo, com apenas familiares próximos e amigos queridos. Amanda usou um vestido simples, mas deslumbrante, e João não conseguia parar de sorrir enquanto a observava caminhar em sua direção pela areia dourada. Quem entrega esta mulher em casamento? Perguntou o celebrante. Nós mesmos, responderam Amanda e João em uníssono, uma resposta que haviam planejado juntos. Escolhemos estar aqui, escolhemos nos unir, escolhemos construir nosso futuro juntos. Os votos que trocaram foram pessoais e emocionantes. João prometeu amar, respeitar e apoiar os sonhos dela, mesmo quando esses sonhos os levassem por caminhos inesperados. Amanda prometeu ser sua parceira em todas as aventuras da vida, celebrar seus sucessos e enfrentar os desafios ao lado dele. Durante a festa, Dona Marlene, a vendedora de tapioca que João havia mencionado tantas vezes, foi uma convidada especial. Eu sempre soube que aquele menino encontraria uma moça especial, disse ela para Amanda durante a dança. Vocês têm aquele brilho no olho de quem encontrou sua outra metade. Carla e Beatriz fizeram um discurso conjunto sobre como haviam observado o relacionamento de Amanda e João se desenvolver. Vocês nos ensinaram que, às vezes, as melhores coisas da vida acontecem quando temos coragem de arriscar, disse Carla, e que o amor verdadeiro pode crescer até mesmo nos ambientes mais profissionais. A lua de mel foi uma viagem pela Europa, visitando vinícolas na França e na Itália. Amanda havia sempre sonhado em conhecer essas regiões, e João se deliciava em vê-la descobrir novos sabores, paisagens e culturas. Eles passavam os dias explorando aldeias históricas e as noites conversando sobre planos para o futuro. Quer saber um segredo? Disse Amanda numa noite, enquanto jantavam num pequeno restaurante familiar na Toscana. Sempre, respondeu João. Eu costumava achar que pessoas como você viviam num mundo completamente diferente do meu, que nunca conseguiria realmente pertencer a esse universo. E agora? Agora percebo que não se trata de pertencer a um mundo diferente. Trata-se de criar nosso próprio mundo, onde nossas diferenças se complementam em vez de nos separar. Quando retornaram ao Brasil, havia mudanças práticas para implementar. Amanda decidiu expandir sua agência, contratando mais funcionários e se especializando em comunicação para empresas com responsabilidade social. João, inspirado pela paixão de Amanda por causas sociais, criou uma fundação dedicada à educação rural no Nordeste. Lembra quando você disse que eu poderia usar minha expertise para ajudar organizações que fazem diferença real? Perguntou Amanda durante uma reunião da fundação 6 meses após o casamento. Lembro, respondeu João, observando-a apresentar uma estratégia de comunicação para ampliar o alcance dos programas educacionais. Você estava certo. Mas o que você não sabia era que trabalhando junto com você nesta fundação seria ainda mais gratificante do que eu imaginava. 2 anos depois do casamento, Amanda e João haviam encontrado um equilíbrio perfeito entre suas vidas profissionais e pessoais. A agência de Amanda prosperava, com uma lista de clientes impressionante que incluía tanto empresas privadas quanto organizações não governamentais.
A Fundação de João havia construído 12 escolas em comunidades rurais e oferecia bolsas de estudo para centenas de estudantes. Às vezes ainda não acredito que tudo isso começou com você aparecendo no meu escritório, nervosa e determinada a salvar sua agência, disse João numa noite, enquanto relaxavam na varanda de sua nova casa, construída num terreno que combinava a vista da cidade com a tranquilidade do campo. E eu não acredito que o homem que eu achava inacessível e intimidador se tornou meu melhor amigo, meu parceiro de negócios e o amor da minha vida, respondeu Amanda, aconchegando-se contra ele. Você sabe qual foi o momento exato em que soube que queria se casar comigo? Perguntou João. Qual? Quando você defendeu aquele funcionário da fazenda contra o jornalista. Naquele momento, vi não apenas uma profissional competente, mas uma mulher com princípios, coragem e um coração generoso. Soube que queria essa mulher ao meu lado para sempre. E você sabe quando eu soube que estava completamente apaixonada? Perguntou Amanda. Quando? Quando você trouxe tapioca para mim e minhas funcionárias. Foi um gesto simples, mas mostrou que você se importava genuinamente conosco como pessoas. Naquele momento, vi além do empresário bem-sucedido e descobri o homem gentil e atencioso que você realmente é. Eles riram, lembrando-se de como pequenos gestos haviam plantado as sementes de um amor que cresceu para se tornar a fundação de suas vidas. Tenho uma confissão para fazer, disse Amanda de repente. Outra? Brincou João. O colar de pérolas que você me deu para o evento beneficente. Você disse que era emprestado. Era, mentiu João novamente, sorrindo. João Mendes, você comprou aquele colar especialmente para mim, não foi? Ele suspirou, fingindo derrota. Fui descoberto. Sim, comprei para você, e também guardo o recibo, então é oficialmente seu. Por que mentiu? Porque sabia que você não aceitaria se soubesse que era um presente permanente e porque queria que você tivesse algo bonito para usar naquela noite especial. Amanda beijou-o suavemente. Eu te amo, João Mendes. Amo sua generosidade, sua paciência e até mesmo suas mentiras bem-intencionadas. E eu te amo, Amanda Mendes. Amo sua determinação, sua paixão por justiça e especialmente sua capacidade de ver o melhor nas pessoas. Conforme as estrelas apareciam no céu recifense, Amanda refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia levado até ali. O que havia começado como uma tentativa desesperada de salvar sua agência se transformara na maior aventura de sua vida. Ela aprendera que amor verdadeiro não conhece barreiras sociais ou profissionais, que coragem para arriscar pode levar a recompensas inimagináveis e que, às vezes, as melhores histórias começam com um simples sim para uma oportunidade assustadora. João, por sua vez, descobrira que sucesso empresarial, sem alguém especial para compartilhar as vitórias, era incompleto. Amanda não apenas o havia ajudado a recuperar sua imagem pública, mas também o havia ensinado a ser vulnerável, a confiar e a acreditar que merecia ser amado por quem realmente era, não apenas pelo que havia construído. Para onde vamos a partir daqui? Perguntou Amanda, observando as luzes da cidade se acenderem ao longe. Para onde nossa vida nos levar, respondeu João. Mas sempre juntos, concordou ela. E assim, sob o céu estrelado de Recife, Amanda e João Mendes continuaram a escrever sua história de amor. Uma história que provou que os melhores romances não são encontrados apenas nos livros, mas podem ser vividos por pessoas corajosas o suficiente para acreditar que o amor verdadeiro vale qualquer risco. No espetáculo da vida, eles descobriram que o amor, quando genuíno e nutrido com cuidado, não precisa de roteiro elaborado para se tornar a cena principal.
Às vezes, basta coragem para dizer sim à primeira oportunidade, paciência para deixar os sentimentos crescerem naturalmente, e sabedoria para reconhecer quando algo especial está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Esperamos que você tenha se emocionado com esta linda história de amor. Se gostou de Entre Contratos e Corações, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e comentar qual foi sua parte favorita da história. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias tocantes que aquecem o coração. Até a próxima aventura romântica.